flui através de nós, manifesta a tua presença através de nós. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Fala através de nós, Jesus. Fala através de nós, Jesus. Flui, Espírito Santo. Ministra, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Que diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Aleluia. Essa palavra, ela fala de uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade. 12 anos de sofrimento, 12 anos de angústia, 12 anos. A mulher do fluxo de sangue. Quantos de nós não passamos coisas assim, né? Temos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, angústias, e às vezes achamos que não tem jeito. Achamos que o milagre só acontece na vida do outro, mas não na nossa vida. Mas o Senhor opera sinais e maravilhas na vida de todo aquele que se lança aos seus pés, na vida de todo aquele que o busca, todo aquele que o toca. Experimenta do seu poder, experimenta do seu milagre, recebe de suas mãos todo aquele. E eu estava estudando, né, a respeito dessa palavra. Interessante que Jesus, ele estava a caminho da casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava doente. E tem uma peculiaridade aqui. A filha de Jairo tinha 12 anos e estava doente. E no caminho ele encontra uma mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos. Olha só, Jesus não trabalha com coincidências. Tudo nos ensina algo. A palavra, ela sempre nos traz uma revelação nova para o nosso tempo, porque a palavra, ela é atual, ela não é um livro de história. Aconteceu naquele tempo, mas até hoje ela vem se renovando, ela vem se revelando através do tempo. E quando nós lermos a mesma palavra amanhã, nós teremos uma nova revelação daquilo que ela quer dizer, porque ela se renova dia após dia. Ela é viva e eficaz. Ela não é como um livro qualquer de histórias que nós lemos. Ela é um livro profético, ela é um livro de revelação. Ela é a palavra viva de Deus. E aí, interessante, que fala de uma mulher que sofria 12 anos e fala de uma menina de 12 anos que estava doente. E pesquisando, eu vi algo maravilhoso. Ela fala de uma geração sendo curada em público.
ela fala de uma geração que estava doente, de uma geração que vinha padecendo de uma enfermidade. E, ao mesmo tempo, ela fala de uma geração que ainda vai se levantar, que é uma garota de 12 anos. Ela fala de uma mulher já de uma idade avançada, que está doente, que ainda vai se levantar, que já está passando. E ela fala de uma geração que ainda vai se levantar, uma menina de 12 anos. Jesus, ele não para na geração atual. Ele está sempre caminhando para a próxima geração. E enquanto ele caminha para a próxima geração, a geração atual que está doente encontra ele no caminho e precisa ser curada das suas enfermidades. Essa geração atual é uma igreja que se vendeu por prosperidade. Essa geração atual é uma igreja que se vendeu por dinheiro, por fama, por prazeres, por necessidades do corpo. Essa é a nossa geração, é a geração atual. É uma igreja que se corrompeu, é uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho, o evangelho eficaz, o evangelho da palavra. É uma igreja que ela centraliza muito mais nas necessidades do homem do que naquilo que o Senhor deseja fazer com a sua igreja, com o seu povo. Mas ao mesmo tempo, Jesus está curando a próxima geração. Jesus está curando a geração que vai se levantar ainda. Nossos jovens, nossas crianças. É uma geração futura. Jesus está destituindo líderes de altares hoje. Jesus está denunciando uma igreja que prega um falso evangelho nesses dias. Um evangelho que enxerga muito mais as mãos do Senhor do que os seus pés. Que está muito mais interessado naquilo que o Senhor pode nos dar nessa terra do que naquilo que o Senhor pode fazer na eternidade. Uma geração que se preocupa muito mais com coisas do que com pessoas. Mas Jesus está falando que essa geração também está sendo curada, porque está buscando cura, está procurando. Mas ele fala que a geração que ainda vai se levantar também já está sendo curada. Baseando na geração que estamos, ela já estava morta, como aquela menina. Mas Jesus, ele ressuscita, ele transforma, ele opera sinais e maravilhas. Ele fala para a gente através dessa revelação: não, eu estou levantando remanescentes com uma palavra viva, com uma palavra de verdade, que prega um verdadeiro evangelho. Um evangelho que traz renúncia, um evangelho que traz comprometimento com a verdade, um evangelho que denuncia, um evangelho que cura, um evangelho eficaz. E o interessante é que o pai dessa geração busca ajuda. Ele vai até Cristo e pede que o Senhor vá à sua casa, que a sua filha está doente. Então, os pais precisam cuidar da próxima geração. Pais, cuidem dos seus filhos, preparem os seus filhos para aquilo que o Senhor está construindo, para aquilo que o Senhor está fazendo. Porque um pai busca ajuda para essa geração. Mas a geração que estava doente, passada, corre atrás de Jesus nesse caminho, para não ficar para trás. Somos nós. Ainda dá tempo de mudarmos, de nos levantarmos com voz profética para esse tempo, com voz de vida. Precisamos nos comprometer com essa palavra, com essa verdade. E aí outra coisa, Jairo, ele era um líder da sinagoga, ele sabia que Jesus tinha sido tocado por aquela mulher, e ela era considerada imunda, não podia tocar em nada, em ninguém, tinha que ficar reclusa dentro de casa, mas ela toca em Jesus.
E aí Jesus vai para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. O interessante é que Jairo não nega essa ajuda. Aqui Jesus está quebrando paradigmas. Jesus está quebrando a religiosidade. Jesus não tem compromisso com religiosidade. Ele tem compromisso com a verdade, com a sua palavra. Oh, aleluia! Então, aqui, não só Jairo vê isso, mas todos veem. Todos percebem essa história, porque ali é construída uma conversa. Ainda que ela não quisesse que Jesus visse, olhasse para aquele ato, Jesus parou e construiu ali uma conversa e todos viram aquilo, todos ficaram sabendo do acontecido. Ou seja, Jesus estava falando para todo mundo, todos têm acesso, não é para um grupo. É para todo aquele que crê, é para todo aquele que me busca, é para todo aquele que acredita que eu curo, que eu saro, que eu salvo, que eu liberto, que eu sou o Senhor. A verdade não está com religiosos, a verdade está com o verbo vivo, com a palavra que é Cristo. Ele estava quebrando paradigmas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, Jesus, essa palavra ela não fala do que Cristo apenas foi capaz de fazer. Ela fala do que Ele fez, ela fala do que Ele faz hoje e ela faz do que Ele ainda fará. A palavra ela não para no tempo, ela não cessa, não é uma torneira que fecha, mas são rios de água viva que jorram a todo instante, em cada geração, até que Ele venha. Então essa palavra é atual, é para nós, é para a igreja, é para aqueles que estão lá fora, que ainda precisam ser alcançados por nós, é para todos os que creem, para aqueles que já estão aqui dentro e para aqueles que ainda vão encontrar com Ele no caminho. E hoje, como as pessoas podem encontrá-lo no caminho? Através de nós. Nós que vamos estar passando por todos os lugares, representando esse mesmo Cristo. E pessoas precisam olhar para nós como referência e quererem e buscarem cura, buscarem libertação, buscarem salvação, através de mim, através de você, através de todo aquele que se diz seu filho e que carrega a sua palavra. Louvado seja o teu nome, Jesus. Abram em Hebreus, por gentileza, capítulo 4, versículo 12 e 13. Aleluia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Aleluia! Todas as coisas estão visíveis, abertas, todas as coisas estão acessíveis, manifestas diante dos nossos olhos, diante de Cristo. Não podemos esconder enfermidades, não podemos ter uma vida escondida, sermos uma coisa em casa, sermos uma coisa lá fora, estarmos doentes, mas apresentando como se fôssemos pessoas sãs e curadas, porque só é curado quem procura ajuda, quem se apresenta: Senhor, eu preciso de cura, Senhor, eu preciso de libertação. Enquanto eu caminho doente como se estivesse são, nada muda, nada acontece. Eu preciso me manifestar: Senhor, eu estou doente, Senhor, eu não consigo me livrar desse pecado, Senhor, eu não consigo me livrar desse problema, me ajuda. Eu quero tocar na orla do teu manto, para que eu sare. Senão, continua sendo uma igreja doente sempre.
e nada acontece, os milagres não acontecem, a cura não acontece, o louvor não flui. Isso é uma palavra para a igreja e para aqueles que estão lá fora. É para nós, porque às vezes estamos aqui dentro como se estivéssemos curados, mas estamos doentes. Estamos precisando tanto quanto aqueles que estão lá fora, mas por vergonha não tocamos no Senhor, não pedimos ajuda, não pedimos socorro e seguimos doente a vida toda. Eu já fui assim, eu segui doente por muito tempo, precisando de cura. Aleluia. Não importa qual seja o seu problema, querido. O mais interessante é que, ainda que ela o tenha tocado sem que ele visse, Jesus não passou por passar naquele lugar. Ele já tinha visto aquela mulher. Ele tinha o propósito de passar ali para acontecer exatamente o que aconteceu. Então Jesus já viu o seu problema. Jesus já viu a sua necessidade. Jesus já viu a minha necessidade. Todas as coisas são patentes aos seus olhos, estão descobertas, estão acessíveis. Mas Ele quer que eu e você toquemos nele. Ele quer que tomemos uma atitude. Ele quer que nos lancemos aos seus pés, para que sejamos libertos e curados. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em Cristo tudo tem um propósito, igreja. Nada é por um acaso, nada é por um acaso. Essa passagem fala de uma mulher que por 12 anos sofreu de uma enfermidade, contudo nunca desistiu, nunca jogou a toalha, nunca perdeu a esperança, mas esgotou todas as possibilidades que estavam ao seu alcance. Ela não desistiu, ela não se rendeu. Ainda que por 12 anos ela tenha sofrido, tenha gastado todo o seu dinheiro, todos os seus esforços, não conseguiu em lugar nenhum, por caminho nenhum que ela tenha ido, ela não parou, ela não desistiu, ela não jogou a toalha, ela continuou procurando a solução para os seus problemas. Não podemos desistir, não podemos jogar a toalha, não podemos retroceder, não podemos parar no caminho. Existe esperança de um futuro, existe salvação, existe cura, existem milagres, existe vida em Cristo. Ainda que já estejamos mortos, Ele ressuscita mortos. Não, o seu ministério não morreu, Ele ressuscitou o meu estava morto, mas eu pedi: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, eu quero, ressuscita-me. Então Ele ressuscita o seu, Ele ressuscita o de qualquer um que queira. A igreja não pode retroceder, a igreja não pode parar. Porque não é sobre nós, é sobre aqueles que ainda precisam vir. Então nós não podemos parar por eles. É por eles que nós temos que seguir. É por eles que nós temos que ser sãos. É por eles. Porque, como sempre falo, já não é sobre nós. Precisamos achar em Cristo o nosso propósito, o nosso chamado. Senhor, o que o Senhor deseja fazer através de mim nesse tempo? Essa geração que Cristo ressuscitou, representada pela filha de Jairo, os nossos filhos, precisamos orar por eles, para que através deles o Senhor opere sinais e maravilhas na geração vindoura, não só na vindoura, mas já nesse tempo, porque a palavra fala de homens, mulheres, jovens, crianças. Ela não fala só de uma parte de um povo, não, ela fala de todos. Então hoje Deus pode operar através de nossos filhos, através de crianças, de adolescentes, de jovens. Ele pode e Ele faz. Ele faz. Aleluia. Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare. Não pare, prossiga sempre.
Ah, Senhor, fala conosco, Jesus. Há quanto tempo você espera por algo? Há quanto tempo você espera pelo milagre? Há quanto tempo você espera que Cristo mude algo na sua casa? Há quanto tempo? Não importa qual seja o tempo, Ele não trabalha com o tempo é dele. O tempo é dele. Ele fala que Davi vai ser ungido rei, e ele pede que Samuel unja Davi como rei, mas Davi não é rei de imediato. José, antes de assumir o trono, ele fica preso em um calabouço por anos. Aí você vai ver Moisés, Abraão, todos esses homens passaram pelo teste do tempo. Não foi de imediato, eles não pararam. Eu recebi a profecia de que o Senhor ia me usar na palavra desde que eu tinha 16, 17, e eu já tinha entrado por uma vida toda torta. Eu pensava, não vai mais acontecer, porque eu sou todo errado, eu sou todo torto. E às vezes que eu tive a oportunidade de pegar o microfone, não saía nada, porque eu era vazio, não tinha nada em mim, eu era morto. A missionária Suzete me ligava, mandava mensagem. As pessoas acreditavam mais em mim do que eu, porque para mim já era. Até que um dia o Senhor mudou a minha história. Até que um dia eu experimentei o teste do tempo. Mas não é por mim, é por Ele. Porque o Senhor não nos levanta, não nos usa para nos dar nome ou para que venhamos a aparecer, não. Ele quer aqueles que se dispõem. Ele quer aqueles que queiram ser usados, que desejam ser usados. Aqueles que querem se diminuir para que Ele cresça. Aqueles que não querem carregar a sua palavra, mas a palavra dEle. Aqueles que não inventam, mas falam o que está escrito aqui. Então, não importa quanto tempo, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. 12 anos. 12 anos. Para ela, acredito que mesmo que ela estivesse tentando, já era praticamente impossível. Mas ela não desistiu, ela não jogou a toalha. Sabe? E desistimos às vezes por tantas coisas, por tantas bobeiras, picuinhas na igreja, ou porque nos aborrecemos e colocamos a culpa no Senhor, e abandonamos o Senhor, e viramos as costas para Ele. Nós abandonamos o único que é capaz de resolver. Nós viramos as costas para o único que é capaz de mudar a nossa história às vezes. E ela não desistiu. Ela não desistiu. E o mais interessante, ela ouviu falar de um Jesus que ia passar. Ela ouviu falar. E ela acreditou. Nós temos livre acesso. Nós não só conhecemos de ouvir falar, mas Ele habita em nós. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos crer mais em quem Ele é. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o nosso Deus. Às vezes nós olhamos para Ele e não temos ideia da dimensão do Deus que nós servimos, e olhamos para os problemas como maiores. Mas às vezes é necessário você passar por aquilo que você tem passado, porque isso está construindo algo em você, isso está te amadurecendo, isso está te trazendo para o lugar que Ele deseja que você esteja. Ele nunca nos prometeu um evangelho de facilidades. Esse evangelho de facilidades, quem promete é a igreja que estava doente. Um evangelho de amuletos, de toalhinhas, de tijolinhos, de vassourinhas. Esse evangelho não foi Cristo quem prometeu. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Então a tua palavra tem poder, não por você, mas por Ele. Porque nós não somos nada. A nossa justiça é como trapo de imundície. Mas nele podemos todas as coisas.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra declara isso. Mas a partir do capítulo 27, ela ouve falar de alguém que pode resolver, de alguém que vai muito além de todas as possibilidades humanas, que está muito além da medicina, da ciência, dos medicamentos e de tudo que ela já tinha visto. Ela ouve falar de Jesus. Já tentei em tudo que é lugar, já gastei todo o meu dinheiro. Mas ela ainda não conhecia quem ia passar. Ela não conhecia, ela ouviu falar. E sabe o que eu acho mais interessante? A fé dessa mulher. A fé dessa mulher é absurda, ela ouviu falar. E apesar de ela ter tentado de tudo, ela acreditou naquilo. Meu Deus, ela acreditou. Nós não só o conhecemos, como Ele também habita em nós. E muitas vezes não cremos no seu poder. Não cremos que Ele nos deu autoridade para curar, para libertar, para salvar, para pregoar a sua palavra, o seu evangelho, para expulsar demônios. Às vezes, talvez você tenha passado por isso, conversamos com algum cristão a respeito de demônios e aí você fala Zé Pilintra, Exu Caveira. Não fala esse nome não. Que loucura. Porque não tem noção do poder do seu Deus. Quem é o demônio? Não tem nem como falar que ele é uma poeira perto do Senhor, que nem isso ele é. Nosso Deus é onipotente. Nós temos autoridade vinda do céu, não autoridades humanas, autoridade vinda do céu, da nossa nação, do nosso reino, que não é dessa terra, mas para usar essa autoridade nessa terra, porque tem muitos aqui ainda que não pertencem a esse reino, mas vão pertencer em nome de Jesus, através da autoridade que o Senhor nos deu. Paulo sofreu muito por esse evangelho, padeceu muito por esse evangelho, mas ele sabia em quem ele cria. Ele ia com convicção do que ele ia fazer, ou melhor, do que Deus ia fazer através dele, a ponto dele entrar numa cidade e apanhar e jogarem ele para fora e ele voltar de novo. Não, vou entrar de novo, Deus mandou, pô. Se Ele mandou, Ele vai me garantir, Ele vai fazer algo ali ainda, tem algo ainda incompleto para fazer. E Deus nos chama para essa responsabilidade com o reino. A igreja precisa se levantar nesse tempo. A igreja precisa se levantar nessa geração. A igreja precisa ser igreja nos dias atuais. Nós precisamos ser igreja nos dias atuais. Às vezes eu fico em casa, Senhor, eu prego, eu falo isso, mas e aí, está acontecendo muito pouco. Faz alguma coisa através de mim, sabe? O que eu posso fazer? Para onde o Senhor pode me enviar? O que o Senhor deseja fazer através de mim? É aqui na rua? É no bairro? É em outro lugar? Precisamos ter essa sede, essa vontade. Aleluia. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Que diz assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Assim como o Senhor curou aquela mulher, nós também temos autoridade para impor as mãos e curar. Hoje nós temos autoridade para ir em nome dEle
ele fala que tudo que ele fez, nós faríamos coisas ainda maiores. Olha só, que loucura, o Cristo, o Verbo vivo, aquele que era antes que tudo que existe existisse, fala para mim e para você, tudo que eu fiz, se vocês crerem em meu nome, vocês farão coisas ainda maiores. É palavra, é viva, é eficaz, é real, não é um conto de fadas, não é historinha, é real. E nós precisamos pôr em prática essa palavra. O Senhor procura uma igreja que queira fazer, que queira ir, que aceite o chamado. Os campos estão brancos, o que faltam são trabalhadores. São trabalhadores. O Senhor busca trabalhadores para o seu reino. Então precisamos arregaçar as mangas. Senhor, o que o Senhor deseja fazer através de mim? O que eu estou fazendo aqui? Me ensina. Precisamos nos aprofundar na intimidade com o Senhor. Isso em casa, no nosso secreto, no dia a dia. Senhor, eu preciso te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ter ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. Eu quero ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Eu quero ter uma direção. Mas só vai ter respostas se você construir um lugar de intimidade com o Senhor, para que Ele possa falar com você e você saiba que é a voz dEle que está falando. Amém? Aleluia. A última palavra em nossas vidas não vem de médicos, não vem de governos ou autoridades humanas, nem depende de quanto dinheiro nós temos. E às vezes nós ficamos esperando que alguém faça por nós. Às vezes nós ficamos esperando que pastores venham e imponham as suas mãos sobre nós. Nós achamos que os outros podem fazer, mas nós não. Não que isso não possa acontecer, pode. O pastor tem autoridade para isso sim. Mas e na sua casa? O pastor não vai estar lá. E no seu trabalho? O pastor não vai estar lá. E na sua escola? O pastor não vai estar lá. E no seu dia a dia? O pastor não vai estar lá. Então você é o pastor. Você é a autoridade do Senhor. É você quem tem que fazer. É você quem tem que se comprometer com isso. É para mim, Senhor, eu estou aqui. O Senhor me revestiu de poder e autoridade. Eu não sou qualquer um, eu não sou. Sou eu, Senhor. Eu quero. Eis-me aqui. Se comprometa com o seu chamado, com essa palavra. Não espere por outros. Não espere por um louvor para você adorar. Construa você um ambiente de adoração. Não espere que outros criem ambientes favoráveis. Todo ambiente é favorável quando você é cheio do Espírito Santo. Todo ambiente é favorável. Você não é influenciado, você não é influenciável. Você é um influenciador, onde quer que você esteja. A mulher imunda toca em Cristo, mas ela não suja Cristo, pelo contrário, ela fica curada. Então, ainda que você ande em meios obscuros, em caminhos escuros, você é luz. Você é luz. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. O que vem de fora não tem o poder de nos sujar, mas nós mudamos o ambiente à nossa volta. Se nós crermos nessa palavra, se nós colocarmos essa palavra em prática,
e se nós formos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Nossa dependência vem do Senhor, igreja. Sabe? E a palavra fala que maldito é o homem que confia no homem. Mas isso não é de eu acreditar na palavra do meu amigo, não. Deus está falando de esperar alguma coisa de homens. Que homens façam alguma coisa por você, espiritualmente falando. É só Ele, só Cristo pode fazer. Só Ele tem poder para fazer. Só Ele tem poder para operar. Só Ele tem poder para manifestar o seu Espírito. Só Ele tem poder para curar. Então não idolatrem pessoas. Não idolatrem pessoas. Pessoas pegam a palavra e usam a palavra para se tornarem grandes, para terem notoriedade. Essa é a igreja doente, essa é a mulher doente. Mas Deus está levantando uma igreja, uma geração sã, com uma palavra de verdade, que não querem holofotes para si, que não querem aparecer, pelo contrário, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a palavra, Jesus. Oh Senhor, aleluia. Pensem eu, que pensamentos tenho para vós, diz o Senhor. Pensem eu, para vos dar o fim que desejais. E qual é o fim que mais desejamos? Qual é o fim que a igreja mais deseja? É esse fim que Ele quer nos dar. É esse fim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da sua soberana vocação. Esse é o fim que a igreja deseja, mais deseja. A igreja tem que desejar isso muito mais do que coisas, do que casa, dinheiro, carro, do que uma vida bem sucedida nessa terra. É ir para a eternidade, que é a nossa morada, que é aquilo que o Senhor nos prometeu de fato. Mas Ele fala que para nós chegarmos lá, nós vamos ter aflições, é para termos bom ânimo, mas Ele fala também que Ele já venceu. Ou seja, tem de bom ânimo porque eu já venci. Ah, e não completa, e vocês vão vencer também. Não, eu já venci por vocês, porque eu sei que vocês são fracos e não podem vencer. Eu sei que vocês não podem vencer sozinhos, porque eu conheço a natureza de vocês. Não só por eu ser Deus, mas porque eu já estive aí, eu já estive nessa carne. Então eu sei a fraqueza que ela tem. Mas tem de bom ânimo, porque eu já venci por cada um de vocês. Apenas vivam debaixo dessa palavra, crendo que ela é viva, que ela é eficaz e que ela é real. Tomem posse dessa palavra, que vocês vão chegar no destino final, que é a eternidade. É o fim que vocês desejam. Ou pelo menos, é o fim que nós deveríamos desejar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. A fé daquela mulher foi tão grande que imediatamente a hemorragia estancou. Mas Jesus não queria apenas curá-la no corpo, pois seu maior desejo é que sejamos curados na alma. Aleluia. E ela disse: Ele não precisa nem me ver, Ele não precisa nem me tocar. E aí, trazendo isso para uma outra parte, não estou dizendo que foi isso que ela pensou, mas tem muitas pessoas que agem assim. Ele não precisa nem me ver, Ele não precisa nem me tocar, eu não preciso ter nenhum tipo de intimidade com Ele, eu só preciso ter tudo aquilo que Ele pode me dar. Eu só preciso ser favorecido por esse evangelho. Não, mas eu não quero me comprometer não. Eu não quero abrir mão, eu não quero renunciar, eu quero viver a minha vida, mas eu quero ter tudo aquilo que Ele me prometeu. Não, mas eu não quero arregaçar as mangas, eu não quero ter trabalho, eu não quero ter que confrontar as trevas, os principados, as potestades, eu não quero. Eu só quero a mão dEle estendida, eu só quero o seu favor, mas eu não quero que Ele use as minhas mãos para dar favor a outros. Eu não quero. Então o Senhor nem precisa me ver, só me favorecer.
Amém? Aleluia. O mais belo dessa palavra não é a cura em si, mas sim ver uma mulher no versículo 25 se tornar filha no versículo 34. Vamos lá. Marcos 5. No versículo 25, Jesus fala: aconteceu que certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Mas no 34, ele vem aqui, ó. E ele lhe disse: filha. No 25 ele fala mulher, mas no 34 ele fala filha. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não fala curou. A tua fé te salvou. Depois ele fala: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Primeiro ele quer que você seja salvo. É prioridade, salvação. As demais coisas é depois. Primeiro você me busca. Primeiro você se compromete com o meu reino. Primeiro você me conhece. Depois, as demais coisas, eu cuido de tudo. Eu cuido de tudo. Eu cuido do teu trabalho, eu cuido da tua saúde, eu cuido da tua família, eu cuido do teu dinheiro, eu cuido de tudo, tudo está no meu controle. Desde que primeiro você se comprometa com o meu reino. Desde que primeiro você se comprometa comigo. Desde que você busque aquilo que de fato precisa buscar em primeiro lugar, eu vou cuidar de todas as outras coisas. Então ele fala: a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Jesus é maravilhoso, né? Os planos de Jesus para nossas vidas sempre apontarão para o que é eterno. Sempre. Tudo que Ele fizer, ainda que tenhamos algum favor nisso, aponta para o eterno. Aponta para a eternidade. Nada aponta para esse tempo. Nada aponta para cá. Nada, porque todos os planos de Cristo são para a eternidade. É por isso que precisamos focar na eternidade. Ainda que estejamos vivendo nesse tempo, temos que viver por uma eternidade. Viver por uma eternidade. Precisamos abrir mão de coisas por uma eternidade. Precisamos abrir mão de ofertas que nos tirem da sua presença por uma eternidade. Precisamos nos distanciar de pessoas por uma eternidade. Precisamos nos render a Ele com tudo por uma eternidade. Precisamos nos lançar aos seus pés por uma eternidade. Essa é a palavra principal. Eternidade. Eternidade. Primeiro eu te salvo, depois eu te curo. Lucas 17. Lucas 17. Vou conseguir terminar essa palavra. Aleluia. Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. 12. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Põe lá já direto no 19, por favor. 17 e 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mesma coisa para o leproso. Ele está muito mais preocupado em nos salvar do que nos dar coisas. A prioridade de Cristo é te salvar, é me salvar. Essa é a prioridade do Senhor para a nossa vida, queridos. Mais do que nos dar coisas nessa terra, Ele quer que tenhamos acesso ao que é eterno, a tesouros eternos. Mais do que nos dar tesouros terrenos, Ele tem algo preparado para mim e para você, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que não chegou ainda ao nosso coração.
ainda que os nossos olhos tenham visto as coisas mais maravilhosas desse mundo, ainda que os nossos ouvidos tenham ouvido a melhor canção dessa terra, ainda que nós já tenhamos experimentado um sentimento mais gostoso que é possível, não é nada diante daquilo que Ele tem preparado para mim e para você na eternidade. Oh, Ricalabash. Viva por isso, querido. Seja cheio. Busque ser transbordante do Espírito. Não aceite chegar na igreja e ficar aqui e não sentir nada. Não, Senhor, eu quero mergulhar em Ti. Eu não quero ter águas nos tornozelos. Eu quero ser totalmente mergulhado. Eu não quero ter mais a direção da minha vida. Porque conforme ele vai mergulhando, a palavra fala que ele perde o controle. Mas ele não fica por aí sem controle, porque agora o controle está nas mãos do Senhor. Agora você entendeu. Até onde dava pé era você que controlava para onde você estava indo. Mas agora que não dá mais pé, que você está totalmente mergulhado, eu te levo para onde eu quero. Eu faço com você o que eu quero. Eu dou a direção que eu quero. É esse tipo de intimidade, é esse grau de intimidade que o Senhor requer de mim e de você, de perdermos a direção da nossa vida, para que Ele tenha o total controle de tudo. É esse grau de intimidade que o Espírito Santo requer de nós. Porque às vezes você pede para que eu habite, você pede para que eu flua, mas você fica controlando. Você não me dá liberdade para fluir, para manifestar o meu poder. Sabe, você acha que você ainda tem o controle. Enquanto você achar que você tem o controle, eu não vou controlar tudo, porque você precisa dar nas minhas mãos o controle. Eu não tomo. Você precisa dar o controle nas minhas mãos. Você precisa se lançar aos meus pés. Você precisa se esvaziar de si. Você precisa diminuir para que eu cresça. Porque enquanto você vive, não serve. É necessário que eu morra. É necessário eu e você morrermos. A nossa natureza terrena precisa morrer. Tem que morrer para que Ele viva em nós. É necessário que eu desapareça para que Ele apareça. Ele só vai aparecer enquanto era eu, enquanto era o Leandro. Não tinha palavra, tremia quando pegava no microfone, não saía nada. Mas quando o Espírito Santo toma conta, Ele fala. Porque eu não sei falar. Todas as vezes que eu tentei falar sem ser cheio do Espírito Santo, não saiu nada. E eu até duvidava, como o Senhor fala que vai me usar para pregar na palavra se eu não sei falar? E aí depois Ele me respondeu, é porque quem falava era você, não era eu. Eu não estava nem em você. Você achava que eu estava, mas eu não estava. Eu estava esperando você tocar na orla do meu manto e ser curado. Eu estava esperando por esse momento e você tocou. Já estou terminando. O toque de Jesus, o toque que Jesus sente, não é das mãos daquela mulher, e sim de sua fé. Não foi o toque das mãos que ele sentiu, porque ela não tocou nem na pele dele. Ela tocou na orla do seu manto. Olha só. Então não foi o toque das mãos que ele sentiu. A fé dela foi tão grande que arrancou virtude do Senhor, arrancou o poder do Senhor. É assim que temos que tocar no Senhor, com essa mesma fé, com esse mesmo empenho, acreditando que Ele é capaz de tudo. A multidão apertava, mas apenas uma toca. A multidão aperta, a multidão esbarra, mas apenas uma toca. Só toca quem acredita, só toca quem tem fé.
só toca quem é vazio de si mesmo, só toca aqueles que se lançam de verdade. Muitos apertam, mas apenas alguns tocam. Apenas alguns arrancam dele virtude e poder. Apenas alguns. Muitos vêm para a igreja, mas alguns vêm adorar. Muitos vêm aqui para ouvir uma palavra. Muitos vêm aqui para receber alguma coisa. Muitos vêm aqui para receber algum favor. Mas alguns vêm para oferecer tudo. Alguns vêm para se lançar. Alguns vêm não para receber, mas para se esvaziar de si mesmo. Alguns vêm oferecer tudo que tem de si, para que ele cresça. Muitos desejam se tornar, alguns só se tornam porque entendem que não são. Alguns querem aparecer, mas só aparecem aqueles que de fato não querem aparecer. Querem que ele apareça, querem que ele cresça, querem que o seu evangelho seja notório através de si. São essas pessoas que ele busca. São essas pessoas. Sabe? E outra, aquela mulher pensou assim: meu negócio não é com a multidão. Meu negócio não é com as barreiras, meu negócio não é com o empecilho. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei em quem eu quero tocar. Então não importa qual seja a multidão que esteja à minha frente, ela não vai me parar, ela não vai me impedir, porque o meu negócio não é com nada à minha volta. Não vivo pelo que vejo, eu não vivo por vista, eu vivo pelo que creio, eu vivo por fé. Então não importa se o mundo esteja desabando à minha volta, isso não vai tirar a minha atenção, não vai mudar o meu alvo. O meu alvo é tocar no Senhor e ficar curada. Qual é o seu alvo? O que você quer do Senhor? Então não deixe que outras coisas tirem a sua atenção. Eu tenho um alvo e nada vai me tirar desse alvo. Nada vai mudar a minha visão, nem para a esquerda, nem para a direita. Eu tenho um alvo, nenhum obstáculo vai tirar o meu foco. As pessoas empurravam ela, as pessoas, com certeza, era difícil para ela, porque ela estava debilitada, doente, mas ela não desistiu. Deve ter sido com muito sacrifício, algumas vezes deve ter caído, mas ela não desistiu enquanto não tocou, enquanto não recebeu aquilo que foi buscar. E nós, às vezes, desistimos no caminho pelas dificuldades que se apresentam. Não desista, não perca o foco, não perca o alvo. Se quiser experimentar o que ninguém experimentou, ofereça o que ninguém ofereceu. Se quiser experimentar o que ninguém experimentou, faça o que ninguém faz. Você não é multidão. Você é uma pessoa só. Você não depende de outros para agir. Não é porque fulano está fazendo, ciclano está fazendo, e qual é a direção que Deus está te dando? Às vezes você quer experimentar daquilo que é dos outros. Porque está dando certo com o outro, eu também vou tentar. Mas não, Deus tem uma palavra para você em particular. Você precisa ter ouvidos sensíveis para ouvir essa palavra. Pedro, os discípulos no barco, e aí, de repente Pedro: é o Senhor? Manda-me ir ter contigo. Quem experimentou isso? Só Pedro. Se nós oferecermos o que ninguém ofereceu, nós vamos experimentar o que ninguém experimentou. Não por orgulho ou vaidade, por intimidade. E Ele não mudou, Ele é o mesmo hoje. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo. Não importa qual seja a experiência que você queira ter ou que você ainda não teve, você pode viver, você pode ter, se você se lançar completamente aos seus pés. E o que cura, o que liberta, queridos, é a palavra. A palavra é que cura, a palavra é que liberta.
A palavra é que traz vida. João 1. João 1. Do 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 2. E ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora Aleluia. 14. 1,14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quem curou aquela mulher foi a palavra, foi o verbo vivo. E hoje, quem nos cura é a palavra, o mesmo verbo vivo, aqui ao nosso alcance, todo instante, temos livre acesso. Quanto mais mergulhamos aqui, mais nos esvaziamos de nós mesmos. Eu digo que a palavra ela não acrescenta, a palavra ela tira, a palavra ela me esvazia, a palavra ela vai tirando de mim, ela vai me tirando de mim mesmo e me levando para Ele. É a palavra que cura. Se você se comprometer com essa palavra, se envolver com essa palavra, você vai começar a enxergar o Senhor como nunca antes, a ter experiências de intimidade com Ele, a escutar a sua voz, porque a palavra é Ele falando conosco, é Ele ministrando em nossas vidas. A palavra, Cristo é a palavra é Cristo, a palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Se você não quer andar em trevas, se você não quer andar por caminhos tortuosos, se você não quer se desviar do caminho, a palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. E eu preciso caminhar na palavra. A palavra fala que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Então o segredo é deixarmos de andar no nosso caminho e andarmos no caminho dele. Só nos perdemos quando insistimos em caminhar no nosso caminho. Aí nós nos perdemos. Aí vou fechar aqui. Mas agora que fomos curados e libertos, temos a incumbência de sermos uma voz de cura e de libertação. Temos essa incumbência, essa missão, essa função, é uma tarefa. A grande comissão. E aí abre lá em Marcos, para fechar aqui. Desculpa, pastor Zé Carlos, pelo tempo. Marcos 16. (16:15), que diz assim: aleluia. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Não, isso não é para o passado, isso não foi só para os discípulos e apóstolos, é para nós, é para a igreja do Senhor. A grande comissão: ide em meu nome e pregai o evangelho a toda criatura em todos os lugares desse mundo. E se algum enfermo estiver na sua frente, imponha a sua mão sobre ele, que ele vai ficar curado. Ah, mas se não ficar, amém, é com Deus, mas eu vou fazer a minha parte. Pastor Cláudio está com enfermidade, seja curado em nome de Jesus. Eu tenho que botar em prática.
Ah, porque eu fico com medo de não acontecer. Se não acontecer, amém. Mas Ele está falando que eu tenho que fazer isso. Não vou fazer porque eu tenho medo. Não importa, se não ficar é com Deus. Se não curar é com Deus. Mas eu fiz a minha parte. Em nome de Jesus, seja curado, seja curada. Fique livre desse mal, fique livre dessa enfermidade. Amém? Isso é conosco. Nós somos agente de milagre onde estivermos. Carregamos uma unção nos dias de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, pastor.